Boa tarde, good afternoon. Estão me ouvindo? Maravilha. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou vendo alguns nomes aqui conhecidos. Bom, então deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Litiane e eu vou estar ministrando então essa disciplina de inglês 3 nesse semestre. Vou estar com vocês aqui. Nós temos mais alguns encontros pela frente. E hoje a ideia é da gente iniciar aqui, eu vou explicar, vou falar um pouco da disciplina e já vamos iniciar o conteúdo também, e também deixar espaço para vocês tiverem alguma dúvida, para tirar dúvidas aqui com a gente, ok? É bem importante que se vocês têm dúvida, vocês perguntem, não fiquem envergonhados, né, acanhados, aqui é um espaço de aprendizado, então qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode se comunicar aqui pelo chat, tá bom? Todos estão me ouvindo bem, né? Tá tranquilo, né? Porque eu tava com um probleminha na internet, mas eu acho que já que a gente não tenha problemas aqui durante esse momento aqui, mas todo mundo ouvindo, né? Joia, maravilha. Ok, let's go. Vamos lá. Para início de conversa, como eu falei para vocês, só um minuto aqui. A ideia é a gente conversar um pouquinho hoje sobre a disciplina, né? E já vamos iniciar também o conteúdo da unidade 1, A Time to Remember, ok? Então, descrição brevemente, o que nós vamos fazer durante esse semestre. O conteúdo está dividido em 3 unidades, e dessas 3 unidades a gente vai ter 2 tópicos que a gente vai trabalhar, cada uma delas, tá? Nessa primeira unidade, por exemplo, a gente vai falar temas como falando de si, né, apresentações, vamos dar uma lembrada, e também falar sobre questões de infância, especificamente porque um pouco a nossa fala e revisar questões do passado também, né? E aí o conteúdo novo que nós vamos ver, né, seria o used to, que a gente vai dar uma olhada hoje também, ok? Já a unidade 2, a gente vai falar sobre temas como saúde e principalmente vocês vão aprender a estrutura e como fazer, dar sugestões dentro desse contexto, ok? E também solicitações, etc., que nós vamos ver especificamente nessa unidade 2. Já a unidade 3, a gente vai falar sobre, a gente vai aprender a descrever planos para o futuro. A gente teve uma breve, nós vimos brevemente o futuro no semestre passado, mas aqui a gente vai revisar e também aprender a diferença entre algumas expressões de futuros que tem, por exemplo, o going to e o will, né? Nós vamos ver, então, esses 2 aspectos, e dentro disso a gente vai aprender como falar sobre planos que com certeza veremos fazer, ou também falar sobre previsões, coisas que a gente prevê que vão acontecer no futuro, e assim por diante. A gente vai ver essas modalidades, então, do futuro in English, ok? Um pouco similar ao que a gente fez semestre passado, a organização da disciplina, como vocês podem ver lá no CIGA, está dessa seguinte forma. É claro que é uma sugestão, vocês podem não seguir, mas uma forma, a linha da organização seria essa aqui. A ideia, então, é que vocês leiam os textos explicativos primeiro, né, daquela apostilinha que está organizada lá, porque foi feita para vocês agora nesse semestre, ok? Assistir os vídeos complementares, que vão ajudar vocês aí a pensar um pouco mais sobre os conteúdos que a gente está trabalhando. O desafio, a ideia é que é justamente um pouco desafiador, assim, de que vocês vão ver um vídeo que ele está totalmente em inglês, mas a ideia é que vocês consigam, pelo menos, entender, não totalmente, mas pelo menos entender grande parte dele, e também serve para vocês aprenderem um pouco de vocabulário com relação ao tema que a gente está disponíveis para vocês, que vão ajudar vocês no processo de aprendizado aí, tá? Não são obrigatórios, mas, né,
estão aí disponíveis para vocês aprender um pouco mais, ok? E também está lá disponível alguns links, alguns têm 3, outros têm 2 exercícios, enfim, depende da unidade. Fazer os exercícios complementares, que também como sugestão, depois de vocês estudarem, né, fazer esse autoestudo aí, da apostilinha, ver os vídeos e fazerem os exercícios, né. Lá na apostila também tem alguns exercícios disponíveis. Esses exercícios, eles são complementares, lembrando que eles não são obrigatórios, eles são complementares no sentido que vocês não precisam entregar. A gente, inclusive, vai utilizar eles aqui nas nossas aulas, nos nossos encontros, que eu vou corrigir, vou explicar, e a gente vai falar também sobre o conteúdo utilizando esses exercícios que estão lá na apostila, tá? Então, assim, a ideia, o interessante é que vocês até tentem fazer antes, para a gente poder vir aqui na aula e tirar essas dúvidas, ok? Aqui eu já botei que vocês podem participar, já desde a unidade 1, vocês já podem participar do fórum, fiquem à vontade, ok? Eu vou ver se eu consigo, porque a tutora Vanessa, ela comentou comigo que alguns já tentaram ouvir, disseram que o áudio está muito baixo. Eu vou ver, porque como eu conheço as pessoas que fizeram, eu vou tentar entrar em contato e ver se eles têm algum outro áudio, alguma coisa assim, que a gente possa ouvir, tá? Eu vou tentar resolver isso essa semana, tá bom? E aqui até coloquei já a atividade avaliativa do ENAD para ficar disponível, que vocês podem fazer ao longo do semestre, fiquem à vontade, tá? Esse aqui seria a organização da unidade 1, A Time to Remember. A unidade 2 também é bem parecido. A ideia, então, é que tem a mesmo tipo de organização, para vocês lerem a explicação, verem os vídeos, fazerem os exercícios. Aqui, a atividade 1 ela compõe o tópico da unidade 1 e 2, a atividade que é para entregar, tá? Que é diferente de exercícios complementares. Exercícios complementares, que fique bem claro, servem só para vocês trabalharem né, individualmente, para vocês irem praticando. Agora, atividades com avaliativa, atividades com envio de tarefa, essas sim vocês têm que entregar, ok? E essas vocês têm prazos aí para entregar, etc, tá? Sempre que tiverem dúvida, entre em contato com tutores de vocês, ok? Para a gente tentar aí sanar dúvidas de vocês, ok? A unidade 3 também vai ser a mesma organização, né? Tem ali os textos, tem vídeos disponíveis também e tem exercícios complementares disponíveis para autoestudo, ok? Então, não acho que não tem segredo nenhum, é só vocês seguirem esses passos que, inclusive, estão lá no Siga A, tá? E também aqui na unidade 3 já deixei disponível a tarefa, a atividade avaliativa 2, que essa seria, então, ela compõe várias atividades de todo o conteúdo de todo o semestre, ok? Por isso que se vocês estiverem tendo dificuldades, tanto para fazer essa quanto a outra primeira atividade, eu peço para vocês primeiro estudarem, passar um pouco aqui, a gente fazer as nossas atividades juntos, a gente tirar dúvidas, e aí vocês tentarem fazer, ok? Porque realmente agora, se vocês pegarem, porque como a gente vai ter conteúdo novo, fica difícil de vocês fazerem sozinhos, né? Porque afinal, a gente tem que explicar, vocês têm que ver os vídeos, a gente tem que corrigir as atividades, tirar dúvidas, e aí vocês fazerem, ok? Então, basicamente, essas 3 unidades têm esses pontos, ok? E tem esses materiais disponíveis, certo? Então, quanto à avaliação... pessoal, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vocês podem comunicar no chat. Ok, Joaquim, obrigada por responder. Tudo ok? Maravilha. Joia. Obrigada. Ok, se tiverem, por favor, pergunte ali no chat que eu respondo, ok? E quanto às avaliações, né?
Então, vocês, tá previsto 2 fóruns participativos, né? Quanto mais vocês participarem, melhor. Tem o envio, então, de 2 atividades relacionadas aos conteúdos, que é a atividade 1 e a atividade 2, que é envio de tarefa, né? Lembrando que a atividade 1 é sobre os conteúdos da unidade 1 e 2, e a atividade 2 é dos conteúdos, todos os conteúdos das unidades 1, 2 e 3, ok? E também tem uma atividade de questões de simulação do ENAD, tá? De valendo 1 a 10 também. E o que nós vamos fazer agora de diferente, vocês terão, então, aí no final da disciplina, a avaliação, e essa avaliação ela vai ser feita com tempo, né? E através do Google Forms, ok? Essa avaliação ela tem um peso, então, de 60% sobre a nota. Ela vai ser bem similar, gente, para vocês terem uma ideia. Não sei se vocês já viram Google Forms, assim, mas enfim. Ela vai ser bem similar à atividade 2, que vai ser uma série de exercícios, né? A série de atividades que vocês vão ter que completar, vão ter que fazê-las dentro do Google Formulários, ok? Aí, a partir do dia que ela vai estar disponível, vai ter o link, ok? E desse link vocês acessam, então, essa atividade, ok? Esse Google Formulários, e aí façam a atividade, ok? É importante, então, que vocês estudem todo o conteúdo, porque ela vai ser, então, na verdade, como eu falei, como é parecida com a atividade 2, é basicamente a atividade 2 vai preparar vocês para fazer, então, essa avaliação final, né? Que a gente fez semestre passado, a gente fez o portfólio, dessa vez vai ser essa avaliação. Ela vai ser mais focada no conteúdo, ok? No conteúdo que a gente vai tratar, nas unidades que a gente vai estar trabalhando, certo? Aí tem respostas de. Isso, exatamente, Célia, a avaliação será essa, não vai ter portfólio dessa vez, vai ser uma avaliação mesmo, que vai ser aplicada através do Google Formulários, ok? Tudo bem? Isso. Aí tem as datas, né? As datas disponíveis lá, a partir de quando vocês tiverem o período para fazer essa avaliação, aí vai estar disponibilizado o link no Google, não, perdão, no SIGA, aí vocês acessam e aí vocês façam a avaliação, tá? É como se fosse basicamente, só que aí, como é virtual, né? A gente não teve esse encontro, é basicamente uma avaliação como outra qualquer, que vocês aí vão ter disponível para fazer, tá? Só que a única diferença é que é através do Google Formulários. Que o Google Formulários deixa. Não tem como mostrar para vocês, infelizmente, aqui, mas se vocês colocarem, né, jogarem na internet, ver o Google Formulários, ele é como se fosse uma página, assim, uma página da internet, certo? E aí claro que a gente tem várias ferramentas disponíveis, mas dá para fazer diversos tipos de perguntas, ok? Não só pergunta escrita, mas de múltipla escolha, né? Também tem de associar, ok? A ideia que tenha, tá, Noêmia? Eu ainda não organizei no sentido de quanto tempo que vai ser a prova, mas a ideia é que vocês vão ter o período normal para fazer, né? Mas no momento que abrir, aí que vocês têm um limite de tempo, sim, tá, Noemi? Até mesmo porque quando vocês entregarem, uma vez que vocês entregarem, daí já vai ter respostas lá gravada, registrada, né? A ideia, então, é como se fosse uma prova mesmo. Vocês vão na sala de aula, entre aspas, né? E vão lá fazer a prova. Só que aí é através do Google Formulários, ok? Mas a ideia é que seja no horário, tipo, horário de aula, deixar de repente umas 3 horas. Eu ainda vou organizar, tá? Porque tem que ver realmente assim como é que vai ser a questão do conteúdo e quais são os partes dos conteúdos que vão ser, né, colocadas ali, mas basicamente vai ser muito parecido com a atividade 2, ok? E aí vocês vão ter esse tempo para fazer, para resolver. Tá? Então, até eu já falo de antemão com a pergunta da Noêmia, né? Que vocês se organizem, que o dia que forem fazer a prova, né? Que vocês façam, que tenham tempo para fazer a prova, né? Que tenham tempo dedicado para isso, certo? Aí, assim, vocês podem utilizar dicionário, fiquem à vontade, tá? Vocês podem utilizar recursos para fazer a prova, ok?
Aí, o que acontece, se faltar energia, que eu espero que não, Angelita, a gente vê como faz a questão. Aí, vocês entram em contato com os tutores, né? Eu espero que não aconteça isso, né? Mas se acontecer algum imprevisto, alguma coisa, tem que ver como é que a gente faz para reiniciar, para que vocês possam fazer, né? Bom, isso nunca aconteceu, mas aí a gente conversa junto com os tutores para ver. Ah, entendi. A gente conversa com os tutores para ver como é que a gente faz, tá, Angelita? Mas a ideia é que se faltar a luz, que não sejam prejudicados, né? Ok? Ok. Mas fiquem tranquilos, se acontecer algum imprevisto, aí vocês entrem em contato com os tutores para a gente se organizar e ver como é que a gente pode fazer, tá bom? Ok, gente. Então, seria isso. Mas aí fiquem tranquilos, porque ainda vocês têm as atividades para fazer, a gente tem as aulas ainda, tem algumas semanas, meses aí em frente, né? Para vocês pensarem na avaliação ainda. Claro que vocês vão se preparando, a ideia é que quando vocês vão fazendo as atividades, vão fazendo os exercícios também que ajudam vocês a se preparar para essa prova, tá? Então, não vai ser nada de diferente do que a gente vai ver aqui, ok? Então, só é bem importante que fique bem claro que exercícios complementares não são para entregar. Eles servem para praticar e estudar os conteúdos individualmente, é só para isso. Até, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo e se tiverem dúvidas, esses nossos encontros é para isso, né? Vou deixar um espaço de tempo, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira a dúvida juntos, ok? Professora, eu não entendi aquele exercício lá da página tal, lá no material de apoio. Ou eu não entendi, poderia fazer conosco aquele exercício lá online, aquele que tem o link lá? Podemos fazer sem problemas alguns juntos aqui, tá bom? Essa é a função dos exercícios complementares, certo? Uhum, ok. Não, agora a gente já tem ali os horários direitinho, que depois eu passo para vocês. E aí eu deixo sim, com certeza a gente pode deixar um horário para a gente ir corrigindo, com certeza. De repente, todos os nossos encontros a gente faz isso sim. Uhum. Até Fábio, por exemplo, essa unidade que a gente vai trabalhar hoje, a Time to Remember, a gente vai fazer o uso dos exercícios que estão lá no material de apoio, para a gente, a partir deles, também começar a falar sobre o conteúdo, ok? Mas podemos sim, principalmente aqueles outros exercícios lá, se alguém tiver dúvida, os online, apesar de que eles têm a resposta, né? Aqueles que estão online, aqueles que são só os links, aqueles eu fiz de propósito, né? Que vocês tivessem acesso às respostas para vocês compararem a resposta de vocês com as respostas a resposta correta, né? Mas, claro, a gente também pode trabalhar com eles aqui na sala, sem problemas, ok? Mais algum comentário, mais alguma sugestão, alguma dúvida? A gente tem, a partir daqui, então, esse encontro, a gente tem mais 3, né? Então, dá bastante tempo aí para vocês pensarem, refletirem e anotarem as dúvidas e a gente ir conversando, né? Ok? Posso continuar, então? Tranquilo quanto à organização da disciplina, os conteúdos, joia? Right, very good. Right, ok. So, let's start. Vamos começar. Let's start, ok? Então, lesson for today. Então, o que nós vamos ver a lição de hoje, como eu falei anteriormente, é a unidade 1, A Time to Remember, ok? Então, nessa unidade, a ideia é para a gente, então, aí relembrar um pouco das estruturas do passado, da gente, e principalmente introduzir aí um aspecto que a gente fala no passado como recurso, por exemplo, de coisas que a gente costumava fazer, como é que era a nossa infância, como é que era a nossa adolescência, enfim, eu botei infância, mas a gente pode pensar de qualquer coisa no passado que a gente costumava fazer e hoje a gente não faz mais, né? Como se fosse hábitos passados, né? Então a gente tem
uma expressão, uma forma de falar que é equivalente a esse nosso acostumava, né? Que a gente fazia determinadas coisas. A gente vai ver isso hoje também, ok? To start. Para quem já viu lá o conteúdo que está disponível, aquela nossa apostilinha, eu coloquei lá um pequeno textinho, né? Childhood memories. Childhood memories. Memories, memórias, right? And childhood, infância, ok? So, childhood memories. Alright? Yes? Então, aqui, como eu falei, é um pequeno textinho de alguém que está falando sobre, sobre a sua infância, uma memória que essa pessoa teve, ok? E ela está descrevendo. Eu vou fazer o seguinte, até mesmo para vocês verem aí, acompanharem a questão da pronúncia, right? Eu vou ler e a gente vai tentando entender aqui, e a gente vai, inclusive, fazer uma atividade sugerida lá do material de apoio juntos, ok? Então, para iniciar, para que fique bem claro, a gente está no contexto do passado, a gente está falando de ações de coisas que aconteceram no passado. E aqui nós estamos falando, descrevendo, aqui tem uma memória de alguém, ok? Que está descrevendo ações, questões no passado. Isso é bem importante a gente, pelo menos, para situar, right? Ok? Alright, let me read it. I remember when I was 7 years old. I remember, ok? Eu lembro, aqui tá no presente, remember não tá conjugado, tá no presente. I remember when I was 7 years old. Ok? 7 years old. 7 years old. Do you understand? Vocês entenderam? Yeah? Ok. I remember when I was 7 years old. Ok? Ok. Então, nessa frase, a gente tem o começo da situação, o que a pessoa lembra. Ela lembra quando ela tinha, no caso, né, que em português a gente traduz como tem, questão da idade, quando ela tinha 7 years old. Ok? Então, nós temos aqui essa primeira frase. Queria olhar com vocês aqui. Deixa eu colocar aqui. A gente tem, inclusive, até a frase aqui, mas a gente tem aqui, na primeira frase, né, esse was. O was é um verbo que está no passado. Claro, a gente está falando do passado. Esse verbo was, se a gente for pensar na forma infinitiva, na forma que ele é, né, por exemplo, infinitivo, né? Quando a gente fala infinitivo abraçar, beijar, sei lá, comer, brincar, ok? Nesse sentido é o infinitivo. Esse verbo está conjugado no passado. I was. Qual é a forma infinitiva desse verbo aqui? Aqui ele está dizendo exatamente I was 7 years old. Então, eu tinha 7 anos de idade. Esse verbo was, this verb was, é o presente, é o passado de que verbo? To be, right? Verb to be, o famoso verb to be. E what's the meaning of the verb to be? Qual é o significado of the verb to be? What is the meaning? Em português. Ser ou estar. Vai depender do... Exatamente, muito bem. Vai depender aí do que situação a gente está falando, né? Quando eu falo assim, I was sad. Yesterday I was sad. Ontem eu estava triste, ok? Yesterday eu estava triste, né? Yesterday I was at home. Ontem eu estava em casa. Yesterday deixa eu ver. I was a very happy child. Eu era, olha só, né? Em vez de estava, então a gente traduz, claro, a gente traz para o português que faz mais sentido. I was a happy child. Então, eu era uma criança feliz. Deixa eu pensar aqui, botar no plural, né?
Por exemplo, eu quero dizer, eles eram crianças felizes. They were happy children, ok? Então, lembrando que o verbo to be tem outras formas também, que no plural fica were, ok? Esse aqui, vou botar no chat aqui para vocês, só para a gente relembrar. E o was, que fica para as pessoas no singular, né? Por exemplo, I was, eu estava ou era, dependendo da situação. My sister, she was, he was, e assim por diante, right? Essa é a conjugação do verbo to be no passado. Então, I remember when I was 7 years old. Aqui no caso a gente traduz como tinha, porque no português a gente fala ter para a idade. Mas em inglês é o verbo to be, ok? A gente pode traduzir, então, quando eu estava com. É estranho, né? A gente não fala muito assim em português, mas em English, quando a gente fala a idade, a gente fala o verbo to be. No presente, por exemplo, né? Quando eu pergunto para vocês, How old are you? Quantos anos vocês têm, né? How old are you? Qual seria a resposta? How old are you? Ficaria? Yes, exactly, Fábio. I am no presente, a gente tá falando no presente, eu estou, né? Eu tenho. I am, aí vocês falam a idade. I am, in my case, no meu caso, Lidiane, I am 34 years old. Ok? Yes? Tudo bem essa questão porque confunde bastante. Quando a gente vai falar em português, em inglês, por exemplo, quantos anos você tem? Alguém pergunta, né? A gente fala I have, mas o have é ter, e em inglês a gente não usa ter para idade, mas para coisas. Eu posso falar assim, ó, eu tenho um carro, I have a car, mas eu não tenho 34 anos. I não posso dizer I have 34 years old, ok? Exatamente. Por aí. A gente pode, eu acho que até fica melhor a tradução, a gente fala assim, a gente estar com. É porque a gente muda, né? A gente não é palpável idade. Então, esse é raciocínio da língua, né? Então, línguas têm raciocínios diferentes, né? Em inglês é dessa forma. Exatamente. A gente está com tal idade, né? A gente poderia traduzir assim, que ficaria mais fácil. Right? All right. Let's go back to the text. Voltando para o texto, right? Então, aqui, como vocês falaram, tá certo, né? Deixa eu só passar aqui. To be é o infinitivo do was. I was 34 years old. I was 7 years old. Okay? Right. Very good. Next sentence. A próxima frase. Next sentence. There was a girl named Zainib in my English class. There was a girl named Zainib in my class. Vamos por parte, ok? There was é um verbo, e esse verbo está no passado. Qual seria a forma exatamente? A tradução, né, ficaria havia, no sentido de haver, de ter, né, de que existia, na verdade, de existir. Existia, tinha, havia, ok? A girl, uma menina, right? Named, que se chamava, cujo nome, né, era Zainib in my English class. Ok? English class, right? This is an English class, right? This is an English class. So, all right? Yeah? Ok. Se o there was, que nem como a Isamara falou pra gente, havia, no passado de havia, right? Qual é o infinitivo desse verbo, there was? Só pra gente saber aqui. Ok, eu pergunto a forma infinitiva, exatamente, haver, né? Isso em português. Mas no inglês, como é que seria quando a gente o haver, né? A forma infinitiva, haver. Como é que a gente fala isso em inglês? Alguém tem uma ideia? Assim como vocês falaram to be, né? Normalmente, quando a gente faz formas infinitivas em inglês, até mesmo para a gente saber
presente ou outras formas, a gente coloca o to, né? Esse to, ele faz o verbo ficar no infinitivo. Então, aqui, to be é a forma infinitiva que a gente traduz como ser, estar, né? Ok? Ok, Isamara, there is. Eu entendo que você tenha colocado there is, quase lá. Só que o there is está conjugado. There is é o a. A forma, mas está quase lá, está quase lá. A forma seria there to be, ok? There to be seria o nosso haver. É a forma infinitiva. Okay? É que a gente não aprende muito dessa forma, né? Não tem problema. É que a gente, portanto, que a gente saiba que existe esse verbo haver em inglês e que a gente usa ele no presente. There is and there are, que aí é para plural, tudo bem, ok? E existe sua forma também negativa, existe sua forma também no passado, né? A gente pode falar, havia uma menina na minha sala com o nome tal, né? Havia um bar nessa esquina aqui, agora não tem mais, né? Então, como é que a gente falaria isso? There was a bar right here in the past, ok? Tinha um bar aqui, right? Nesse sentido. Então, a tradução there to be é haver, Fábio, não tem nada a ver. Eu entendo que é por causa do to be, né? Mas não, aqui o there to be, toda essa palavra, tudo isso é o haver, ok? Onde se usaria o there is? Em que situação? Ok. Boa pergunta. O there is, vamos pensar desse verbo no presente, tá? Vamos esquecer um pouquinho o passado que a gente está vendo aqui e vamos tentar entendê-lo no presente. Nós usamos o there to be, né? O there is or there are, que aí tem eu vou escrever aqui para vocês, tá? There is e o there are. Okay? A gente usa, Marcos, quando a gente quer falar que existe ou que tem alguma coisa em algum lugar, ok? Por exemplo, vamos supor, a gente está no bairro de vocês, ok? Aí eu quero saber se tem um supermercado por aí perto, né? E como é que eu faria essa pergunta, então, em English? Eu faria da seguinte forma. Is there a supermarket around your house? Ok? Então, eu estou perguntando assim, existe um supermercado aí perto, por volta, né, da sua casa? Existe? É nesse sentido. Quando a gente quer perguntar ou a gente quer falar, saber, né, sobre se existe determinada coisa, tá? Eu vou dar um outro exemplo para vocês, para que fique bem claro essa questão do there to be. Quando eu quero dizer assim, em português eu falo o seguinte, eu digo assim, tem uma árvore aqui no meu pátio, ok? Yes, Marcos. Aí você responderia assim, yes, there is. Uhum, exatamente. Você responderia assim, yes, there is. Aí, se você quiser fazer o complemento, né? Yes, there is. There is one supermarket, I don't know, next to the pharmacy, né? Próxima farmácia. Aí você vai dar as orientações, né? Ok? A gente geralmente pergunta nesse contexto mesmo, assim, para saber se existem determinados espaços, determinadas coisas. Então, quando a gente vai visitar algum lugar, né? Tem supermercado por aqui? Tem alguma farmácia? E a gente usa esse there is, ok? Eu acho que agora vai ficar um pouco mais claro com o exemplo que eu vou dar para vocês aqui de existência. A gente também usa esse there is quando a gente vai descrever itens numa casa, né? In my house, there is a bed, tem uma cama. There are two televisions, estou descrevendo, né? Tem duas televisões, e assim por diante, ok? Mas agora, uma coisa que confunde bastante, que eu queria que fique bem claro, quero que fique bem claro isso. Quando eu falo assim, por exemplo, tem uma árvore aqui fora, tem uma árvore no meu pátio. Eu estou descrevendo, né? Estou descrevendo onde eu moro. Tem uma árvore no meu pátio, ok?
Como é que eu poderia dizer, então, essa frase aqui? Tem uma árvore no meu pátio. Alguém se arrisca? Ou pode só dizer para mim assim, ó, tem uma árvore aqui. Alguém se arrisca? Yes, Isamara, exatamente. Very good. There is a tree here. Tree, árvore, very good. There is a tree here. O, o que que acontece? Vocês viram que eu falei que tem, né? Eu falei assim, tem uma árvore aqui. Nós, em português, a gente fala o ter, o verbo ter, para existir também, né? No sentido de que existe. Mas em inglês, o verbo have, que é o equivalente ao nosso ter, ele não pode ser usado para quando a gente fala existir. Porque acontece, eu não posso dizer assim, ó, have a tree here. Não posso. Porque para usar o have, alguém tem que ter alguma coisa, ok? E essa frase assim, que existe, tem, geralmente não tem sujeito. Então a gente precisa dizer, por exemplo, I have a house, ok? I have a car. Mas agora, tem uma árvore de existir, a gente não usa have in English, então não confunda. Então, por isso que é importante o there to be, por isso que estou dando essa explicação, para entender em que situações a gente usa o there to be, ok? Esse have a tree here tá errado, tá? Isso, there is tem o sentido de haver, de existir. Quando vocês forem pensar a existência, existe várias pessoas, infelizmente, existe várias pessoas doentes da Covid, por exemplo, né? There are many people sick, ok? Exatamente. E haver é possuir. Isso mesmo, ok? Haver, desculpa. Have tem o sentido de possuir. Exatamente. A gente usa have, alguém, alguma coisa, possui alguma coisa, ok? I have two flowers in my garden. Sim, pode dizer. Uhum, pode dizer. Porque você tem, ok, Fábio? É você. Agora, o have sozinho, sem nenhum sujeito, sem nada, não pode ter. Aí nós usamos o there to be. Aí poderia falar assim: There are two flowers in my garden. Então, Isamara perguntou pra gente aqui: como é que eu falaria eu tenho 7 anos de idade? Alguém poderia responder? Uhum. Marcos, você poderia fazer a frase completa só para. Ou, enfim, outra pessoa. I am 7 years old. Exactly. Uhum. Por que que é am? Eu falei, eu comecei a aula falando sobre isso, né? Por que que é am e não to? Alguém lembra? Tudo bem. Então, só para não confundir, quando eu falo eu tenho tantos anos, é só porque em inglês a gente não usa have. Então, a gente pode concluir que o have, geralmente, exatamente, está com 7 anos. Isso, Renata, exatamente. O have, vocês utilizem quando são coisas não abstratas, né? Apesar de que a gente pode falar I have a dream, eu tive um sonho, mas assim, coisas abstratas, não abstratas, concretas. Eu tenho um carro, eu tenho sei lá, eu tenho várias roupas, eu tenho, sei lá, deixa eu pensar aqui para vocês. Eu tenho até uma família, né? Porque são pessoas que existem, estão aí. Então, I have a family, eu tenho uma família. Mas agora, quando a gente fala no sentido abstrato, mais abstrato, por que que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, quando a gente fala assim, eu tenho ciúmes, em português a gente fala eu tenho, né? Eu tenho ciúmes. In English, I am jealous. Você está com ciúmes. Que é o mesmo raciocínio da ideia da idade, né? Você está com. Eu tenho, em português eu falo, eu tenho fome. Em inglês não é I have hungry. Não, tá super errado. A gente fala I am hungry, ok? Então, só se vocês pensarem nesse sentido de que o verb have é para coisas mais concretas, já elimina essas dúvidas.
né? Já elimina essas dúvidas. Ok? Então, existir é o there to be, right? Ok, vamos lá para a próxima. Next. I often sat next to her because I wanted to speak to her. Vamos parar por aqui, né? Depois a gente vê o resto. Não, mas tem que... But I was too nervous. Tá, vou repetir a frase. I often sat next to her because I wanted to speak to her, but I was too nervous, ok? Só um comentáriozinho, quando eu estiver aqui falando para vocês, a questão da pronúncia, estiver falando, procure repetir aí com vocês, eu infelizmente não consigo ouvir vocês, mas procure repetir aí a pronúncia, até mesmo para vocês praticarem, ok? Então, vamos lá. I often sat next to her. Often é frequently, né? É frequentemente. I often sat next to her. O sat tá no passado. It's in the past. Qual é a forma infinitiva do sat? Antes da gente ver o significado. Vocês conseguem entender? Sit, right? To sit, exactly. To sit. E what's the meaning? What's the meaning of sit? Qual é o significado de sit? O significado em português. Sentar. Exactly. Very good. Very good. Sentar. Então, I often sat next, né? Próximo. Next é próximo. I often sat. Então, eu sentava, né? Como a gente está falando de coisas que fazia no passado, então, eu frequentemente sentava próximo a ela, porque, right? Because I wanted to speak to her. Nós temos aqui o wanted no passado. I wanted to sit to her. To sit next to her. Desculpa. I wanted to speak to her. Ok? Wanted. Qual é o infinitivo de wanted? What is the infinitive of wanted? Want. To want, right? To want. Exactly. And what's the meaning of want? Os dois foram juntos, tudo bem. Querer, né? Querer. Então, aqui tá no passado, né? Então, porque eu queria, né? Eu queria o quê? To speak to her. Eu queria to speak. Eu queria falar com ela. Exactly. I wanted to speak to her. Então, eu sentava frequentemente no lado dela porque eu queria falar com ela, right? But mas, né? Porém, todavia, né? But I was too nervous. What's the meaning of I was too nervous? A gente já viu o que was, né? What's the meaning? Qual é o significado? I was too nervous. Uhum. Eu ficava nervoso, né? Uhum. Nervous. Eu estava... E o to, ele intensifica muito. To, o significado de to, aqui é muito. Então, eu ficava... Porque... mas eu ficava muito nervoso, né? Eu estava, né? Estava não seria uma boa, mas o was é no sentido de I was nervous. Eu estava nervosa, eu ficava nervosa. Podemos traduzir aqui ficava também. Funciona. Ok? I was too nervous. Alright? Muito bem. Próxima. O próximo acabou saindo ali, sem querer, mas o ask, então, é o infinitivo de asked. Vamos ver aqui na frase. I remember, eu lembro, right? I remember one day she asked
she asked to use my pen. Então, a gente entende. What's the meaning of ask? Qual é o significado de ask? Yes. Então, como é que ficaria aqui essa frase, né? I remember one day she asked to use my pen. Pen, right? Tem um pen aqui, não tá longe. Pen, caneta, right? Isso aqui é pencil, mas enfim, uma caneta, right? So, I remember one day she asked to use my pen. Do you understand? Vocês entenderam? Yes. Se alguém não entendeu, por favor, pergunte, right? Please ask, right? Pergunte. Yes. All right. I gave her my pen, right? And said she could keep it. Vamos lá, a gente tem gave her my pen. Gave tá no passado. It's in the past. What is the infinitive of gave? To give. Yes. And what's the meaning of give? Qual é o significado de give em português? Dar. Exactly. Então, in the past, right? Eu dei eu dei para ela, né, a minha caneta, and I said she could keep it. I said. Qual o presente, o infinitivo de said? What is the infinitive of said? To say. And what's the meaning of say? Dizer. Exactly. Yes, that's right. Então, I said, eu disse. Então, eu dei a minha caneta para ela e disse o quê? Vamos ver o que ele disse, né? Ele disse, she could keep it. She could keep it. Vamos lá. She could. Could seria o to say, né? Botei aqui. É o could. Qual é a infinitivo presente de could? Can. Exactly. Can. O can, ele é um verbo modal, então não vai o to antes, tá? Ele é can, right? Ele é uma exceção, ok? Então a gente fala can. E can, what's the meaning of can? Qual é o significado de can? Poder, né? Então, and I said, eu disse que ela pode, né? Que ela poderia, no caso, né? Que ela poderia keep it. Ok? Keep it. Ela poderia ficar, né? No sentido de manter. Okay? Keep é manter. Então, no sentido de ficar com a caneta, né? Que ela podia permanecer com a caneta. A caneta era dela. Alright? Então, I gave her my pen and said she could keep it. Alright? Then she held my hand. Then então, né? Então, ou depois, no sentido assim que aconteceu isso posteriormente, né? De consequência, then she held my hand. Ok? She held my hand. Like this. To hold hand, she held my hand. Segurou, ok? In English, no caso hold, é segurar, ok? Que o presente é hold. She hold my hand. Yes? Hand. This is hand, right? Hand.
Ok? Do you understand? Vocês entenderam? Ela segurou a minha mão, exactly. Uhum. Yeah? Next, to finish. It was the happiest day. Sorry. It was the happiest moment in my life. It was, né? No caso, então, que foi, né? Esse dia foi the happiest moment of my life. O que que vocês entenderam nessa parte aqui? The happiest moment in my life. Exactly. O momento mais feliz da minha vida. Ok? Foi o momento, e isso, ótimo. Foi o momento mais feliz da minha vida. It was the happiest moment of my life. Ok? Very good. Então, gente, esse textinho foi para a gente lembrar, relembrar algumas estruturas do passado, né? E para a gente ver, então, por exemplo, como a gente vai escrevendo coisas que aconteceram conosco no passado. É sempre importante a gente ver exatamente o núcleo ali no sentido do verbo, que a gente, o verbo da frase, né? A ação, e identificar se essa ação está no presente, no passado. Isso vai ajudar vocês a entender bastante os textos, né? Ou até mesmo vocês escreverem. Bom, se eu preciso dizer que, eu, eu tinha 7 anos, né? É diferente de dizer que eu tenho 7 anos. Então, é preciso ver esses recursos e ver qual que funciona melhor. A gente já aprendeu hoje, né? Que a gente, quando fala, por exemplo, eu tenho 34 anos. I am 34 years old. Vou botar aqui, right? Agora, quando eu falo assim, eu tinha, claro, em português é tinha, né, que a gente viu, mas eu estava com 7 anos. Eu tinha 7 anos. Não é am, é o passado, right? I was 7 years old. Ok? Então, é para a gente se ater bastante quando a gente vai ler um texto ou quando a gente quer falar, né, expressar, escrever. Até mesmo é um bom exercício de pensamento. Eu já falei isso para vocês semestre passado. É um bom exercício vocês criarem as frases mentalmente. Vocês estão fazendo alguma coisa ou vocês estão pensando alguma coisa, tentar fazer essa frase em inglês, ok? Até mesmo, inclusive, com os recursos que a gente está vendo na sala de aula aqui, né? Que a gente está aprendendo os vocabulários, ok? Alright, então essa foi uma ideia para a gente ter lembrar de como que são essas estruturas, right? Agora, que aí a gente, com a gente viu, e o que nós vamos ver nessa segunda parte aqui, é o que eu falei para vocês, né? Como é que a gente tá? A gente tá falando de memórias de infância, right? I was 7 years old. When I was 10 years old, okay. When I was 10 years old, I lived in a countryside. Eu já morei no interior, numa cidade muito pequena, né? No meu caso. Eu até vou botar essa frase aqui para vocês terem uma ideia, ok? When I was 10 years old, I lived in a countryside town. Eu vou botar assim, não countryside, in a very small town. Very small town. Ok? Aqui, ó. Tô falando uma coisa sobre uma memória que eu tenho, uma coisa sobre a minha infância, right? When I was 10 years old, quando eu tinha, right? I lived in a very small town. Então, eu morava, né, numa cidade muito pequena. Isso é verdade para mim, né? Eu morei nessa cidade por 2 anos. I lived there for 2 years. Ok?
I lived there for 2 years. Ó, mais uma outra informação sobre a minha infância, ok? Então, eu fico falando de ações que aconteceram no passado e fico descrevendo desta forma, ok? Que o presente de lived é live, né? Se eu colocar só live, tá no presente, eu não estou conjugando. Eu posso dizer, por exemplo, agora, I live in Teresina, right? É uma ação, é uma coisa que está acontecendo agora. Eu moro em Teresina, right? I lived in a small city when I was 10 years old. Quer dizer que eu não moro mais. Alright? Agora, a gente tá até agora falando de ações que acabaram, né? Que coisas que aconteceram. No texto ali, aquelas ações não existem mais. Passado, ok? Agora, quando eu quero falar, por exemplo, de coisas que costumavam acontecer, que era um hábito, ok? Que era algo que acontecia no passado, a gente usa essa estrutura aqui, used to. Esse used to, para nós, em português, significa costumava, né? Ele costumava, ela costumava, ou também a gente pode estar em alguns momentos tinha, né? No sentido de que era um hábito passado. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês essa foto aqui, né? A gente tem essa atriz, esqueci o nome dela, desculpa, mas qual é o nome dela? Halle Berry, ok. Ela tá meio sumida, assim, ela foi famosinha ali naquele filme da Marvel, como é que é o nome? Ai, me fugiu. Era a Tempestade do. Enfim, mas isso é uma atriz aqui, né? Cara, vamos lá. When I was 12, I lived in a small country, in a small country town in Minas Gerais, and used to go to the waterfall with my friends. Very good example. Muito bom exemplo. O Caio falou pra gente aqui o seguinte, né? Ele morava no tal lugar, right? And used to go to the waterfall with my friends. Então ele tinha o hábito, costumava ir numa cachoeira, né, com os seus amigos, alright? É um bom exemplo aqui também. Thank you, Carmo. Very good, ok? Então, alright, Carmo gave us a very good example, right? Então, aqui, vamos ver um outro exemplo aqui. Normalmente, quando a gente usa used to, ok? Yes, Carmo? Quer falar alguma coisa? Ok, very good. Ok. Então, nós temos aqui duas imagens, right? Uma no passado e a outra no presente, alright? No passado, essa primeira aqui, e no presente, essa aqui. A gente pode falar a seguinte questão com relação ao cabelo dela, por exemplo. She used to have long hair, ok? Então, ela costumava, ou ela tinha o cabelo longo, né? Ela costumava ter, ela tinha o cabelo longo, right? Isso significa, quando eu falo used to have long hair, provavelmente, hoje em dia, ela não tem mais esse cabelo assim. Geralmente a gente usa used to para fazer esse tipo de comparações, né? Isso significa que o Carmo deu pra gente aqui I used to go to the waterfall with my friends. Provavelmente não vai mais, right, Carmo? E principalmente em Minas Gerais, que imagino que você esteja agora no Piauí, right? Yes? Alright? Então, é uma coisa que, yes? Então, é uma coisa que aqui costumava fazer e agora não faz mais, porque também não está mais em Minas Gerais e as cachoeiras estão lá em Minas Gerais, right? Ok? So, outro exemplo, né? Nós temos duas fotos aqui. No caso aqui, he didn't used to play any sports. Então, ele não costumava fazer nenhum esporte quando era pequeno. Então, deduzimos que agora ele faça, e
que nós temos a foto aqui, né? Que now, agora ele faz, e ainda nós temos a foto de que faz tênis ainda, right? Então, imagine numa conversa, essa pessoa aqui, né, que agora é um adulto, poderia dizer, I didn't used to play any sports. I was very sedentary. I didn't like sports. I didn't used to play sports. Ok? Então, isso que essa pessoa costumava fazer no passado, right? Então, esse used to, ele dá um sentido de hábito no passado. Aí vocês notem que, claro que está no passado, of course, a gente está falando costumava, né? Então, esse use fica com ed, que é a marca do passado. I used to have long hair. Now I don't. Ok? I used to play a lot with my Barbies. Quando eu era pequena, meu pai me dava muita boneca. Eu tinha umas 15 bonecas, assim, eu tinha muitas, assim, eu brincava muito, eu passava horas. Então, isso que eu fazia quando eu era pequena, right? I used to play a lot with my dolls, okay? I used to eat. Let me think about. I used to eat a lot of avocado. Okay, avocado. Ai, peraí, tá errado aqui. I used to eat a lot of avocado. Avocado also as well, okay? In Portuguese is abacate, ok? E hoje, essa é uma realidade minha, né? Hoje eu não consigo nem chegar perto de tanto que eu comia abacate, right? Então, eu posso falar, isso é uma coisa verdadeira para mim, Litiane, right? It is so good, but I don't eat anymore, okay? I don't eat them anymore. I used to eat a lot of avocado. Yes. E assim por diante. Por exemplo, uma coisa que eu não costumava fazer e agora eu faço. Let me think. Deixa eu pensar. I didn't used to eat salad. Green salad. Deixa eu botar green salad. Quando eu era pequena, eu não comia alface, eu não comia, sei lá, rúcula, essas coisas. Agora eu como, right? And so, I didn't used to eat green salad. Então, notem que quando eu faço uma frase na negativa, o que acontece? Como qualquer outro verbo, right? A gente coloca... Opa, tá errado ali, gente. Deletem aquela parte ali do chat, tá errado. I didn't use. Fica assim, tá? Desculpem ali meu erro, eu escrevi rápido, acabei não pensando. I didn't use to, que nem igual a esse exemplo que nós vemos aqui no slide. He didn't use. Ele não costumava. E como que é passado, a gente também precisa colocar a negativa no passado. Lembrem, né? Lembra que a gente viu no semestre passado, quando a gente fala no negativo, a gente põe o didn't, que é a marca da negação e é a marca do passado. E ela põe esse verbo no passado. Então, quando eu falo I didn't go to the movies, eu não fui ontem. I didn't go to the movies yesterday. I didn't go, né? Não é I didn't went. Ou outros que a gente possa pensar, vários. A gente usa esse didn't para a negação no passado. Alright? Tudo bem? Ok? Aqui eu vou mostrar mais exemplos. E a gente vai praticar isso um pouco mais. A explicação, né? Que inclusive está no material de apoio de vocês, right? Nós temos assim, used to refers to something that you regularly did in the past, but don't do anymore. Então, né, em português, o used to refere a algo que você fazia regularmente no passado e agora você não faz mais. Então, geralmente a gente usa para contrastar isso, ok? E aqui nós temos mais exemplos. Eu vou ler
ok? Que aí vocês vão ver também a forma de pergunta para a gente poder praticar e fazer o exercício juntos, tá bom? Vamos lá. Ahn, vamos lá. Did he used to collect things? Okay. Did you use to collect things? Então, você costumava a colecionar coisas? Geralmente, quando a gente é pequena, a gente coleciona, né? Deixa eu tentar pensar aqui. I I used to collect eu colecionava. Não sei se é da época de vocês, mas tinha uns negocinhos de salgadinho, que é os Tazos, que vinham as coisas redondas, não sei se vocês lembram disso, mas que vinha uns negócios assim e você podia encaixar eles. Eu colecionava essas coisas. Gelo Loucos, yes. Gelo Loucos, eu lembro. I remember. Uh-huh. I used to collect Gelo Loucos. It was like small statues, right? Uh-huh. Yes, yes. Okay. So, uh, did you used to collect things? Now, a question for you. Uma pergunta para vocês. Did you used to collect things? Vocês costumavam colecionar coisas? No? No, Noêmia. Okay. Gabriel, either? No. Just Marcos and I. Marcos used to collect Geolocos. I used to collect Tazos. I used to collect, you know, I forgot. How do you say that? I used to collect stamps, you know, small stamps for of bubble gums. Sabe aqueles adesivos dos chicletes que vinha assim? Eu colecionava também. Right? Okay. Okay, the question, did you used to collect things? Notem o que acontece com a pergunta. Assim como qualquer outra pergunta no passado, a gente precisa do did. You use fica na forma infinitiva, né? Did you use? Are you to? O que vem próximo, aí é um verbo que vem definitivo, né? Você costumava colecionar? Você costumava brincar? Você costumava dançar muito quando era pequeno? Nota que em português também a gente segue esse mesmo raciocínio, né? Você costumava tomar banho na cachoeira? Tomar? Olha, notem que o que vem depois fica na forma infinitiva. Ok? Tudo bem, gente? Aí, notem as respostas. Yes, I used to collect comic books. Comic books? Ok, comic books? Comic books? Esqueci em português, God. Revistas em aquelas revistas de quadrinhos, right? No, I didn't used to collect anything. É o caso da Noêmia, né? Noêmia e Matheus colocaram aqui, então seria o caso de vocês. No, I didn't used to collect anything. Então, eu não costumava colecionar nada, right? But now, I collect art. Yes? Yeah? Okay. Questions, perguntas aqui. Questions about this part. Perguntas aqui nas formas positivas, negativas, quando a gente usa used to. Ok, vamos ali para os próximos exemplos, right? What sports did you use to play? Ok? Então, que esportes que você costumava jogar? Costumava jogar, right? Yes? I used to play baseball and volleyball. Do you understand? I never used to play sports. But now I play tennis. Que é o caso do menino ali, né? Que a gente viu. É o caso aqui, ó. Esse caso aqui. Combinou bem para essa
para essa frase aqui. I never used to play sports, but now I play tennis. Alright? Tudo bem aqui com o exemplo, gente? Com os exemplos, as frases, o sentido do used to, em que situação que a gente usa. Algum comentário, alguma pergunta? Ok. Ok. Very good. Vamos então aqui para praticar. Esse exercício também está lá na apostila, né, no material de apoio, e nós vamos aqui corrigir e fazer juntos, ok? Então, aqui a ideia é que a gente veja as formas, o used to, right? Nessa forma de pergunta, ou também vai ser negação, dependendo como é que é a frase, ok? E não esqueça que quando a gente fala use, a gente tem que falar used to. You used to do something, né? No sentido que tem que colocar o to depois do use. E dependendo se é frase positiva, é used. Tem que colocar ed no final, right? Vamos lá, vamos ver, vamos fazer juntos, ok? Number one. Did you used to collect comic books when you were little? Quando você era pequeno, right? Isso. Uhum. O used to, Célia, o to aqui, ele vai colocar a próxima palavra, o que vem depois, na sua forma infinitiva, porque senão não faz sentido, né? Assim como a gente fala em português, por exemplo, eu costumava brincar com Barbies, né? Que é o meu exemplo que eu dei, que eu falei sobre mim. I used to play with dolls. Se eu não colocar o to, essa próxima brincar não fica no infinitivo, né? Sei lá, ficaria assim, ó. I used play. Eu costumava brinca. Não fica na forma infinitiva, ok? Tudo bem? Ficou claro agora? Right, ok. Então, did you used to collect comic books when you were little? No. E agora? No, né? A resposta para essa pergunta é no. I collect comic books. E o que a gente coloca aqui? Ou a gente coloca used to na forma positiva, assim. Ou a gente coloca didn't use to. Ou se é uma pergunta, a gente fala, né? Did use to. Ok? Qual seria a opção aqui, né? Ela responde assim: você costumava a coletar? A coletar é boa, né? A colecionar comic books quando você era pequeno? Não. Então, e ali collect comic books. Então, se ela não fazia, como é que a gente pode dizer então? Não, eu não costumava colecionar. Yes, Renato, that's right. Very good. No, I didn't used to collect comic books. No, right? Tudo bem, gente? Tudo bem aqui? Fez sentido? Yes? Oh, I didn't used to collect comic books. Porque na pergunta anterior, a pessoa pergunta se colecionava. Aí ele botou aqui não. Então, a frase seguinte vai na negativa. Alright? Number two. You and your friends, blah, 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 play at the playground as kids. Playground, todo mundo entendeu? Playground is parque, né? O parquinho, the playground. A gente falar não desce, não sabe brincar, não desce pro play. Esse playground é o parquinho, né? Right? Então, qual é a pergunta? Yes, Carmo, exactly. É uma pergunta, né? Então, você e seus amigos costumavam a brincar no playground quando eram pequenos, né? Quando era crianças. Então fica assim. Thank you, Carmo.
Did you and your friends use, sem o D, ok? É bem importante. Used to play at the playground as kids, ok? Yes. A resposta é yes. We costumava, né, in English, spend hours there on the weekends. Spend hours é assim de gastar, de tempo desperdiçar, né? A gente ficava muitas horas, né? De sentido de desperdiçar nos finais de semana, né? A gente ia lá, a gente costumava a ficar horas lá no final de semana. Como é que a gente falaria isso em inglês? O que falta completar ali? Ok, só faltou então o yes, used to. Faltou só, Fábio, o Dzinho no final, porque como é passado, né? Ok. Por que que é importante colocar isso? Porque used to, we used to, é possível a gente falar isso no presente, tá? A gente falaria assim, ó. Eu tô acostumada a fazer isso. I am used to. I'm used to, ok? Também tem essa forma aqui. E I used to também. I used to go to whatever. Mas aí, aqui a gente tá falando de passado, então tem que colocar no passado, right? We used to spend hours, right? Okay. 3. What video games, blah, 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 you, blah, 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 play? Né? É uma pergunta, it's a question. Como é que ficaria? E aí, alguém aí? Como é que a gente completaria esse aqui, né? Quais videogames que você costumava jogar, right? Sem o Dzinho no final do use, Noêmia, porque é uma pergunta, ok? Ficaria assim, ok? Did you used to play? Right? Tudo bem, por que não tem o D aqui? Porque é uma pergunta. You did já te diz que é no passado, right? Ok. Então, what video games did you used to play? Quais videogames que você costumava jogar, right? A resposta, ok. A resposta is the answer, né? Resposta I. A gente tem que ver o resto, né? I, blá, 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 play video games. But now, agora, né? Mas agora, I play them all the time. Se agora ele joga, né? I play them all the time. Eu jogo videogames o tempo todo. Provavelmente está dizendo que no passado ele não jogava, né? Ok. Deixa eu ver aqui se alguém dá mais alguma resposta. Se ele jogava, se ele joga agora, no passado ele não jogava, right? Então, como é que ficaria? I didn't used to. Hércules, exactly. Por quê? A gente está se baseando nisso porque ele fala na próxima frase, but now I play them all the time. É só por isso, né? Se tivesse só a frase ali, talvez seria positivo, né? Yes, I used to. Opa, desculpa, gente, tá errado, tá? Mas tá certo que tá errado aqui. Aconteceu alguma coisa aqui. Essa número 3 é o que o Hércules colocou pra gente aqui, tá? I didn't use to. Por quê? Porque aqui ele tá falando assim, ó. I didn't used to play video games. Eu não costumava jogar videogames. Mas agora eu jogo o tempo todo. But now I play them all the time. Tudo bem? Desculpe aqui, tá errado esse aqui, tá? Repetindo.
Tá correto o que o Hércules colocou pra gente ali, tá? Didn't use to. Tudo bem? Ok, gente? Tudo bem? Desculpem pelo erro aqui. A próxima. A número 4, number 4. What music listen to? Como é que ficaria? How can I make a question with used to? Didn't, used to. Didn't, sorry. Did, used to. Exactly. What music did you used to listen to? Yes, exactly, Andressa, Matheus, right? Então, em português, right? Que tipo de música que você costumava ouvir, né? Quando você era mais novo? Que tipo de música você costumava ouvir na adolescência? Então, ficaria, né? What music did you used to listen to when you were an adolescent or teenager, right? Ok? Normalmente, coisas que a gente ouvia no passado, a gente não ouve mais, né? Não sei, não sei, tem pessoas que continuam fãs de algumas músicas, right? Ok. Então, B, a number 4 is B. I, blah, 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 listen to pop music a lot, but now I prefer rock. Listen pop music, ok? Pop music, a lot, bastante, right? But now I prefer rock. Yes? Yes, exactly, Hannah. So, I used to listen to pop music a lot. Quer dizer, então, que ela não ouve mais agora tanto pop music, right? Ou ele, né, enfim, quanto escutava antes, né? Agora prefere rock, right? Yes, guys! Muito difícil o exercício, como é que tá aí? Como é que ficou aí? Alguém tem alguma dúvida? Ok, alright. I used to listen to Legião Urbana too, but now I don't anymore. Yes. Very nice, Carmo. Qual a diferença entre use sem o de e o use com de? O used com de é que é passado, right? Tá no passado, eu costumava, right, a fazer tal coisa. Quando eu falo I used to play baseball, I used to play basketball, quer dizer, ok, a diferença do, por exemplo, I used to, quando eu falo assim, é que na verdade o que acontece, né? Quando eu falo I am, nesse sentido assim, I am used to, ok? Quando eu falo I am used to, tá, vamos por parte, deixa eu ver. Did you used to listen? O de que indica passado, mas o did indicou e não precisa no caso do use. Exatamente, exatamente. E isso mesmo, Carmen. Quando você faz negações e quando você faz perguntas, já tem o didn't que te indica que é passado. Então, você não precisa fazer, ficaria redundante, ficaria duas vezes passado na mesma frase, não precisa, ok? Agora, deixa eu só ver se tem duas questões aqui, tá? Tem duas, eu acho que tá acontecendo duas dúvidas aqui. Vamos por parte. Eu vou voltar aqui no exemplo, para que isso fique bem claro. Deixa eu voltar aqui. Opa. Ok. Aqui, nessa situação, quando a gente está falando de coisas que a gente costumava a fazer, a gente está falando de passado. Que nem o Carmen botou aqui pra gente, né? Carmen botou pra gente o seguinte. Que aí não precisa o de, certo? Porque tem o did, que está nos indicando que ainda é passado. Então, a gente traduz, a gente entende como costumava, não costumava, e pergunta, você costumava? É passado, certo?
Quando a gente tem o did para perguntas, a gente precisa de auxiliar para perguntas em inglês, não todas as perguntas, mas quando a gente faz perguntas, a maioria delas, claro que tem estruturas diferentes, mas a maioria delas precisa desse auxiliar. Pode ser no presente, né? Por exemplo, do you live em Teresina? Do you live em Teresina? Precisa do do, porque é uma pergunta no presente, indicando o presente. Auxiliares, eles servem para mostrar que é presente, alright? Quando a gente usa negação, também precisamos de auxiliares, porque esses auxiliares aqui tá te indicando que é uma negação no passado, né? Se eu falo assim para vocês, por exemplo, I didn't play sports, quer dizer que, por exemplo, ontem I didn't play sports yesterday. Eu não joguei esporte. Eu não joguei nenhum tipo de esportes ontem, ok? Então, serve a mesma coisa para o used to. I didn't use to play sports. E notem a diferença no significado. Primeiro, eu estou dizendo que eu não joguei esportes, e o outro quer dizer que eu não costumava a jogar. Eu não costumava jogar. A diferença do segundo é que é algo que era mais corriqueiro. Eu não fazia isso. Era hábito meu. O outro tá numa situação que assim, ó, não joguei, acabou, terminou, fechou. Mas como a gente tem que colocar o use no passado, né? Então a gente põe ele com did antes. Se eu falo I used to play sports, estamos falando no presente, certo? E eu tô te dizendo uma coisa que eu fazia no passado, era comum. Eu falei presente, né? Desculpem. O used to tá no passado e eu tô falando de coisas que eu fazia no passado. Eu costumava fazer isso, né? I used to play sports. Que é a mesma coisa quando eu falo I played sports. Yesterday. Isso quer dizer que ontem eu joguei. Acabou. Mas agora quando eu falo I used to play sports, quer dizer que eu fazia isso mais vezes no passado. Ok? Beleza? Agora, quando eu falo assim, I use computer to work. Ok? I use computer to work. I use cell phone to talk to my sister, né? Que eu uso o telefone para falar com a minha irmã. Esse use, ele já não vai estar mais nesse sentido aqui de costumar, né? De coisa de que você faz normalmente. Aqui eu tô querendo dizer usar. Eu uso o computador para trabalhar. Notem que ele está no presente e ele tem um outro significado, ok? Então, o de ele serve para todos os verbos no passado, ok? Para botar esse verbo regulares, né? Ou verbos regulares no passado. Lembra que a gente viu que existe verbos regulares e irregulares? O play, ele é regular, então coloca ed. Sei lá, cook é cooked, é a mesma ideia, coloca ed. E use também ele é passado, ok? Ele também é regular e a gente põe o ed no final, põe id no final, para botar ele no passado. Só que o interessante é que o use, no passado, tem o sentido de costumar, usava, né? O costumar no sentido assim, eu posso até falar I used this clothes yesterday, mas nota que é diferente de eu dizer I used to play sports, ok? É diferente, são situações diferentes, ok? Ficou um pouco mais claro aqui essa explicação? Ou ficou mais confuso? Pode ser que eu tenha confundido mais ainda. Vamos lá. Tudo bem? É só porque o use, a palavra use, ela podemos traduzir como usar, quando a gente usa no presente, mas no passado, junto com essa estrutura used to, tem o significado de costumava, de hábito, ok? Beleza? Notem, gente, que tem dois exemplos diferentes aqui, ó.
I used to wear jeans. E o outro é I used these jeans yesterday. Olha a diferença no significado. I used to wear jeans está querendo dizer que eu costumava, eu tinha o hábito de usar jeans no passado. Talvez agora eu não use mais. Acabou. Eu uso só leggings agora, porque eu não gosto mais de calça jeans. Right? Já a segunda é o used no sentido de verbo usar, né? Que tá. Ai, gente, que eu botei errado agora. Desculpem, eu vou botar outro exemplo, que a gente não usa calça jeans. Desculpem. A gente veste calça jeans in English. Deletem essa frase aí, eu vou botar uma outra. I used. A gente só usa em English máquinas, coisas, ok? Quando é roupa, a gente não usa, não use. A gente veste, we wear. Desculpem. Já tá chegando o final da aula, já tô pirando aqui. I used this computer yesterday. Okay? Notem que o significado de use aqui já é diferente, não é de costumar, né? Ele é no sentido de usar mesmo. Pode ver que é o verbo principal. Eu usei esse computador ontem. Esse computador que eu estou conversando com vocês aqui, eu usei ele ontem. Então, I used this computer yesterday. E quando a gente fala I use assim, é porque significa que a gente está usando o verbo usar no presente. Simples assim. Tudo bem? Ok? Ok. O que nós podemos combinar para a aula que vem, até mesmo para vocês lerem lá o conteúdo de novo, absorver o que a gente viu hoje, né? Eu até eu deixei aqui, deixa eu só botar aqui, peraí. Que aí não vai dar tempo mesmo para a gente ver, que eu tenho uma aula agora depois dessa. Deixa eu só botar aqui, né? Eu queria que vocês pensassem aí, vendo o conteúdo, com a ajuda de sumário se precisar, etc., que vocês pensassem em 3 coisas que vocês faziam quando eram mais novos e que hoje vocês não fazem mais, né? Quando vocês eram adolescentes ou quando eram crianças, ok? What did you used to do when you were a child? O que você costumava fazer quando vocês eram crianças? Pense aí aleatoriamente, peguem um caneta, um papel e escrevam 3 frases de coisas que vocês costumavam fazer, que nem, por exemplo, quem que foi Carmo que botou pra gente ali, né? Que colocou pra gente o que costumava fazer. Tem um exemplo aqui, já tem um exemplo, né? Poderia pensar em outras 2 coisas que poderiam fazer, que vocês faziam quando eram mais novos, né? Que nem os exemplos que eu dei, assim, frase simples. I used to collect comic books. I used to play the guitar. Agora você não toca mais, sei lá, vai que, né, você costumava tocar algum instrumento. I used to eat. Geralmente a gente costumava comer uma coisa e tem coisas que a gente não come mais. Enfim, pensem aí em 3 coisas e a gente começa a aula que vem corrigindo aí essas frases que vocês pensaram. Pode ser? Combinado? Alright? Ok, então, muito obrigada. Thank you very much.